Feche os olhos por um momento e tente se lembrar da sua primeira memória de infância. Para a maioria, são fragmentos de cores, o gosto de um doce, o calor de um abraço. Para o ponto fora da curva, a memória costuma vir acompanhada de um peso, a percepção precoce de que o cenário ao redor não combina com a velocidade do processamento interno. Imagine um menino de 4 anos sentado em um parque. Ao seu redor, o caos alegre das outras crianças. Elas correm, gritam, empurram-se, imersas no puro presente do corpo. Mas esse menino está estático. Ele não olha para a bola, ele olha para a trajetória da bola. Ele percebe como o vento desvia o objeto plástico. Ele percebe a tensão no rosto do pai que olha para o relógio, captando a microexpressão de impaciência que ninguém mais notou. Ali, naquele banco de areia, nasce a prisão invisível, a prisão de perceber o que os outros ignoram. É um dom que se manifesta inicialmente como um isolamento sensorial. Enquanto o mundo celebra a inocência da infância, para essa criança, a inocência é interrompida por uma enxurrada de dados. Ela não apenas vive, ela decodifica. Entramos na sala de aula. O cheiro de cera de assoalho e grafite. A professora desenha a letra A no quadro. Para a maioria, é um símbolo novo, um mistério a ser desvendado. Para ele, que aprendeu a ler sozinho observando as placas na rua meses atrás, aquela aula é um exercício de contagem de tempo. Ele olha para o relógio de parede. O ponteiro dos segundos move-se com uma lentidão agonizante. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo ali dentro é uma eternidade de tédio. E o tédio, para uma mente de alta capacidade, não é apenas desinteresse, é uma dor física. É como se o cérebro, faminto por complexidade, começasse a devorar a si mesmo na ausência de estímulo. Ele começa a balançar a perna, a desenhar padrões geométricos no caderno, a olhar pela janela. Você não está prestando atenção, diz a professora. O que ela não sabe é que ele está prestando atenção em tudo. Ele ouve o zumbido da lâmpada, o sussurro de 2 colegas no fundo, o som de um carro passando a 2 quarteirões de distância e, simultaneamente, está tentando entender por que o céu é azul. Ele não está distraído, ele está hiperfocado no mundo inteiro, menos naquela letra A que ele já dominou há uma eternidade. Precisamos falar sobre a biologia dessa prisão. Não é apenas sobre ser inteligente, é sobre ter um sistema nervoso que opera em uma voltagem diferente. Para a criança ponto fora da curva, a etiqueta na gola da camisa não é um incômodo, é uma faca. O som do sinal do recreio não é um aviso, é uma explosão. Essa hipersensibilidade, muitas vezes confundida com frescura ou timidez, é na verdade o custo de um processamento sensorial aguçado. Enquanto os colegas brincam de pega-pega, ele se retrai para o canto mais silencioso da biblioteca. Não porque ele seja antissocial, mas porque seu copo sensorial já transbordou nos primeiros 10 minutos de aula. O exílio começa a ser uma escolha de sobrevivência. O silêncio torna-se o único lugar onde ele consegue ouvir seus próprios pensamentos sem a interferência do ruído do mundo. Aos 6, 7 anos, surge o conflito da comunicação. Ele tenta expressar uma ideia complexa. Ele usa uma palavra que leu num livro de enciclopédia. Os colegas riem. A professora o corrige, dizendo para falar como uma criança. Nesse momento, a criança entende uma lição cruel. A verdade e a profundidade afastam as pessoas. Ele começa a perceber que para ter amigos, ele precisa diminuir o próprio brilho. Ele precisa emburrecer sua fala, simplificar seus raciocínios, esconder suas paixões. É a primeira vez que ele constrói uma parede dentro da sua própria mente. De um lado, o que ele realmente é. Do outro, o que o mundo tolera que ele seja. A tragédia aqui é que, ao se adaptar para não ser só, ele se torna profundamente solitário dentro de si mesmo. Ele olha para os pais e para os professores e percebe que eles não têm as respostas que ele busca. Pior, ele percebe que eles sequer entendem as perguntas. Ele se sente um astronauta que caiu em uma tribo que ainda não descobriu a roda. Ele ama os que o cercaram, mas não consegue ser compreendido por eles. E então surgem os lábilos. Como ele se mexe demais, dizem que é hiperativo. Como ele se isola, dizem que é autista ou antissocial. Como ele questiona a autoridade, dizem que é desafiador.
A sociedade tem pressa em diagnosticar o que ela não consegue rotular como produtivo. Ninguém para perguntar: e se ele estiver apenas entediado? E se a mente dele estiver operando em uma frequência que o sistema escolar não alcança? A criança aceita o lábilo. Ela começa a acreditar que há algo de errado com ela. A prisão invisível ganha cadeados de culpa. Por que eu não consigo ser como os outros? Por que tudo parece tão óbvio para mim e tão difícil para eles? Ou pior, por que eu me sinto tão triste quando todos dizem que eu sou especial? Ser chamado de especial ou gênio na infância é muitas vezes uma sentença de isolamento. É um pedestal que não oferece corrimão, onde a única direção permitida é para cima e qualquer queda é vista como um fracasso imperdoável. Se na infância o ponto fora da curva era um estrangeiro tentando entender a língua local, na adolescência ele se torna um espião em território inimigo. A adolescência é, por definição, o período em que o grupo se torna o centro do universo. Para o jovem com altas habilidades, este é o momento em que a prisão invisível ganha paredes de espelho. Ele olha ao redor e percebe que a sua intensidade, aquela sede de saber, aquela sensibilidade à flor da pele, é vista como uma ameaça, ou pior, como motivo de piada. É aqui que nasce o conceito de masking, ou camuflagem social. Imagine a energia necessária para todos os dias, ao acordar, vestir uma armadura que não lhe serve. O jovem ponto fora da curva começa a monitorar a própria voz. Ele baixa o vocabulário, ele finge que não sabe a resposta que está gritando na mente dele. Ele aprende a rir de piadas que considera vazias, apenas para não sentir o frio do isolamento no pátio da escola. Enquanto os outros adolescentes lutam para aprender conceitos básicos, o ponto fora da curva está preso numa sala onde o oxigênio intelectual é escasso. O sistema educacional é desenhado para a média, e a média é um teto baixo para quem nasceu com asas. O tédio aqui não é preguiça, é erosão. Imagine ser obrigado a assistir ao mesmo filme em câmera lenta 8 horas por semana, 5 dias por semana, durante anos. A mente começa a desligar. Muitos jovens brilhantes se tornam subrealizadores, underachievers. Eles param de entregar tarefas, não porque não saibam fazer, mas porque não encontram sentido em repetir o óbvio. Aos olhos dos pais e professores, ele é um talento desperdiçado, mas por dentro, ele é apenas alguém que está morrendo de sede ao lado de uma torneira que só deita gotas. A apatia é a sua única defesa contra a frustração de ser um motor de alta potência condenado a puxar um arado de madeira. Há uma solidão específica na adolescência do superdotado, a de ser popular, mas não ser conhecido. Ele pode ter amigos, pode até ser o líder de um grupo, mas ele sabe que as pessoas gostam da máscara, não do rosto por baixo. Ele guarda para si os livros que lê, os códigos que escreve, as sinfonias que ouve ou as teorias que cria sobre o universo. Ele vive uma vida dupla. No teatro social, ele é o normal. No quarto, com as luzes apagadas e o ecrã do computador ligado, ele é o explorador de mundos. Essa dissociação gera um cansaço existencial profundo. A pergunta que ecoa no silêncio da noite é: se eu for eu mesmo, alguém ainda vai gostar de mim? Para não colapsar, o ponto fora da curva cria santuários. Para alguns, é a internet, onde ele pode finalmente conversar com pessoas de 30 anos sobre física quântica ou filosofia alemã sem ser julgado. Para outros, é a arte, a música ou a programação. Nesses refúgios, a mente finalmente respira. As horas passam como segundos, é o estado de flow. Mas o choque de realidade ao sair deste estado e ter de voltar para a vida real da escola é brutal. É como ser arrancado de um sonho vívido e jogado de volta numa cela cinza. A adolescência termina com uma promessa perigosa. Quando fores adulto, tudo será diferente. Ele acredita que a universidade ou o mercado de trabalho serão o paraíso da meritocracia intelectual. Ele não sabe que a prisão apenas mudará de forma, tornando-se mais sofisticada e burocrática. A formatura termina, o diploma está na mão e o ponto fora da curva ouve: o mundo é seu. Mas o mundo que lhe entregam é dividido em gavetas. O mercado de trabalho não quer uma mente que conecta tudo. Ele quer um especialista que saiba muito sobre quase nada. Aqui, a prisão invisível muda de nome.
Ela passa a se chamar carreira. Para o adulto com altas habilidades, a escolha de uma profissão é um luto. Escolher uma coisa parece significar o assassinato de todas as outras 10 capacidades que ele possui. Ele é o multipotencial. Alguém cujos interesses não são hobbies, mas necessidades vitais de processamento. Ele tenta se encaixar. Ele entra em uma empresa, aprende em 3 meses o que os outros levam 3 anos para dominar e então, o muro. Ele atinge o teto do aprendizado. O que para os outros é estabilidade, para ele é estagnação. A rotina torna-se um veneno. Ele começa a olhar para o lado e pensar, é só isso? Vou passar os próximos 30 anos repetindo este ciclo? Surge então um fenômeno cruel. Como ele executa as tarefas com uma facilidade desarmante, ele começa a desvalorizar o próprio trabalho. Na mente dele, se não houve esforço hercúleo, não tem valor. Ele olha para os elogios dos chefes com desconfiança. Ele se sente um fraudador que, a qualquer momento, será descoberto, não por ser incompetente, mas por ser fácil demais ser competente. Ele muda de emprego. 1, 2, 5 vezes. O currículo torna-se uma colcha de retalhas de excelências interrompidas. A família e os amigos começam a questionar. Por que você não sossega? Você é tão inteligente, por que não é rico ou bem-sucedido ainda? O que eles não veem é que ele não está fugindo do trabalho, ele está fugindo do vazio. Ele está em busca de um desafio que seja do tamanho da sua fome, mas o mercado de trabalho insiste em alimentá-lo com colheres de chá. O esgotamento do ponto fora da curva é diferente. Não é o burnout de quem trabalhou muito, embora ele trabalhe. É o burnout ético e intelectual. É o cansaço de ver processos ineficientes serem mantidos porque sempre foi assim. É a dor de perceber injustiças ou falhas lógicas que ninguém mais quer corrigir porque não é o seu setor. Ele tenta ser o agente da mudança, mas a estrutura resiste. Ele é visto como o difícil, o arrogante ou o questionador. A prisão agora tem grades feitas de hierarquia e burocracia. Ele descobre que no mundo adulto, a política muitas vezes vence a lógica, e para uma mente movida pela verdade e pela eficiência, isso é uma forma de exílio espiritual. Nos relacionamentos, o peso aumenta. Ele busca uma conexão que seja física, emocional e, acima de tudo, intelectual. Ele quer conversar sobre a entropia do universo no café da manhã e sobre a estrutura dos mitos no jantar. Mas ele descobre que a maioria das pessoas usa a linguagem para manter o silêncio, não para quebrá-lo. Ele se sente demais para as pessoas. Suas perguntas são profundas demais. Sua intensidade é assustadora. Sua velocidade é exaustiva. Ele começa a se retrair novamente, voltando para a biblioteca ou para os seus projetos solitários, sentindo que é uma peça de um quebra-cabeça que foi colocada na caixa errada. O ponto fora da curva descobre que a inteligência sem pertencimento é apenas uma forma elegante de isolamento. Toda jornada de libertação começa com um momento de estalo. Para o superdotado adulto, esse momento geralmente não é uma conquista externa, mas uma descoberta interna. O diagnóstico ou a autoaceitação das altas habilidades. Imagine o alívio de passar décadas achando que você é um rádio quebrado, apenas para descobrir que você, na verdade, é um receptor de alta frequência operando em um mundo de sinais AM. A prisão invisível começa a ruir no instante em que o indivíduo para de se perguntar: o que há de errado comigo? E começa a perguntar como essa máquina funciona. A redenção não é tornar-se normal, é abandonar a tentativa de ser. É o luto necessário por todas as versões de si mesmo que você tentou criar para agradar aos outros. É olhar para a máscara do adolescente camaleão e para o cansaço do adulto multipotencial e dizer: obrigado por me protegerem, mas eu não preciso mais deles. A liberdade para o superdotado adulto não é encontrada nas estruturas prontas, ela é construída. Ele entende que não nasceu para ocupar uma vaga, mas para criar soluções. Ele para de lutar contra a sua multipotencialidade e a assume como sua maior ferramenta. Ele começa a conectar os pontos. A física que ele estudou por hobby agora informa o seu design. A filosofia alimenta a sua liderança. A sensibilidade, antes vista como fraqueza, torna-se sua bússola para criar conexões humanas reais. Ele descobre que sua solidão diminui quando ele para de tentar ser aceito por todos e passa a ser buscado por quem precisa da sua visão única.
Ele encontra seus iguais, outros pontos fora da curva, que espalhados pelo mundo formam uma rede invisível de mentes que falam a mesma língua. Ele descobre que não é um estrangeiro, ele apenas faz parte de uma diáspora intelectual que está em todo lugar. Nesta fase da vida, a hipersensibilidade é rebatizada. O que era ruído torna-se nuance. A capacidade de perceber o que ninguém vê torna-se empatia profunda ou visão estratégica. Ele aceita que sua mente nunca vai parar e que isso é bom. Ele aprende a manejar o motor da sua Ferrari, sabendo quando acelerar nas retas da criação e quando estacionar para apreciar o silêncio. A prisão se dissolve porque o teto foi removido. Ele aceita que o borágio é apenas um sinal de que ele cresceu demais para aquele ambiente, e em vez de se sentir culpado por querer sair, ele agradece a lição e segue para o próximo nível. Se você se reconhece nesta jornada, ouça bem, você não é um problema a ser resolvido. Você não é demais, você não é instável e certamente não está quebrado. Você é uma manifestação da diversidade da mente humana. A prisão invisível só existe enquanto você aceita as medidas de um mundo que não foi feito para você. Quando você assume o seu tamanho, as grades se mostram pelo que sempre foram, sombras projetadas pelo medo da própria imensidão. O ponto fora da curva não é um erro no gráfico, ele é o sinal de que a curva precisa se expandir.